Olá pessoal, estou muito feliz de estar aqui com vocês nesse projeto. Desde já parabenizo a Afetos Espaço Terapêutico pelo convite de estar aqui com vocês e partilhar um pouquinho acerca das psicologias, aproveitando que estamos num momento de celebração do aniversário da psicologia. Desde já eu deixo o meu abraço a todos os psicólogos e psicólogas. Bom, pessoal, me passaram aqui a missão de partilhar um pouquinho, comentar um pouquinho acerca da psicologia humanista. O que é essa psicologia, onde nasceu, de onde veio essa ideia, qual o seu propósito, quais as suas contribuições para a formação do psicólogo. Enfim, vou tentar aqui em rápidas palavras colocar um pouco do que vem a ser essa psicologia chamada de humanista. Bom, primeiramente, o termo humanismo, ele dá a ideia realmente, né, de ênfase no ser humano, né, de defesa do ser humano, vamos assim dizer. E esse termo, ele não necessariamente nasceu apenas com a psicologia. A gente vai entender que em outros momentos da história da humanidade se houve uma ênfase, uma preocupação com o ser humano. A exemplo do século XV, na passagem da Idade Média para a Idade Moderna, com movimentos, né, que exaltaram e enalteceram a questão do ser humano, como, por exemplo, o movimento renascentista. Então, a gente vai entender que na história da humanidade o termo humanismo nasce nessa época. Bom, atualizando um pouco a história, a gente vai lá para o início do século XX, necessariamente no finalzinho dos anos 50, nos anos 60 e anos 70, vai ganhando mais força. Foi nesse contexto que nasceu a psicologia humanista, necessariamente com a fundação da Associação Americana de Psicologia Humanista. O que é que essa associação teve de tão importante? O que é que estava em voga nessa época que fez a psicologia humanista ser inaugurada? Bom, antes desse momento histórico, né, desse recorte de tempo que eu acabei de colocar, o que é que se tinha em voga enquanto psicologia, enquanto ciência psicológica, entendendo que a ciência psicológica ela compreende, ela estuda o comportamento do ser humano, os processos mentais, né, que é o objeto de estudo da nossa psicologia. Então, antes disso, os modelos de psicologia que se tinha em voga era a psicanálise e o comportamentalismo. Vamos dizer assim que são duas grandes forças da psicologia. A psicanálise, que concebia o comportamento compreendido a partir do conceito de inconsciente, e a psicanálise também, que recebe forte influência das questões da medicina, né? Não é à toa que Freud se propôs a entender a neurose. E temos os comportamentalistas que acreditavam que o ser humano ele era resultado, né, o seu comportamento era produto de condicionamento, né? Na verdade, o nosso comportamento, na visão comportamentalista, era oriundo, né, do controle de variáveis do meio ambiente. Né? Então, eram as duas visões de psicologia que se tinha em voga antes da psicologia humanista. E aí vinha a seguinte pergunta, né? Será que o comportamento do ser humano estava fadado a questões inconscientes ou então a questões de controle de variáveis do ambiente? Fica essa pergunta. E foi basicamente com essa pergunta, né, que muitos psicólogos dessa época, desse recorte de tempo que eu coloquei, da segunda metade do século XX, que eles se perguntavam, né, onde é que ficam as questões humanas? Será que o ser humano ele não teria uma liberdade? Será que o ser humano ele não teria questões de sentido? Será que o ser humano não teria questões de subjetivas, né, que lhes são inerentes? Será que o ser humano ele não seria ele próprio construtor do seu destino, vamos assim dizer? Então são esses questionamentos que fez inaugurar a psicologia humanista. E aí, esse fato, né, essa inauguração dessa associação, foi um grande marco para a existência da psicologia humanista. Mas claro, né, que as inquietações dos psicólogos que fizeram culminar nisso. E aí tem um grande expoente dentro da psicologia humanista,
conhecido como o expoente que inaugurou esse propósito, né? Podemos até considerá-lo como o pai do humanismo, foi um psicólogo americano chamado Abraham Maslow. Qual foi o feito de Maslow em rápidas palavras? Maslow ele vai teorizar uma coisa chamada, muito utilizada na área da administração, a pirâmide das necessidades. Maslow vai dizer rapidamente, gente, né, tentando sintetizar aqui o teórico, ele vai dizer que ele vai valorizar a experiência do ser humano, né? O ser humano ele teria a capacidade de se autorrealizar. E na construção da autorrealização do ser humano, algumas necessidades elas precisam ser supridas, como por exemplo necessidades fisiológicas, necessidades de segurança, necessidades de autoestima, de filiação, até atingir um topo, que seria a autorrealização. Então a experiência humana ela precisa, né, de ser suprida de necessidades. Então esse pressuposto básico de Maslow é que a gente vai entender que dá ênfase à experiência de ser humano, né? Então, logicamente, né, há uma valorização da experiência humana. Concomitante a Maslow, né, aliado a essa questão de Maslow, outro psicólogo, né, dos Estados Unidos, também americano, a gente vai entender que a psicologia humanista nasce realmente com uma força maior na América, mas isso não quer dizer que ela está presa à América. Outro psicólogo é o psicólogo Carl Rogers, um expoente bastante conhecido, tanto quando se fala de psicologia humanista, lembra-se logo de Rogers. Qual foi o grande feito de Rogers? Rogers, ele comungou desse pensamento de Maslow, né? E o que ele trouxe de mais interessante é que ele inaugurou, vamos dizer assim, uma forma, né, de se lidar dentro da psicologia clínica. Ele inaugurou uma teoria de terapia. Né? E Rogers, né, ele insatisfeito com a forma de atendimento que os psicólogos da época faziam, né, que tinha uma ênfase voltada para a compreensão da doença, do sintoma, né, de direcionar de alguma forma, de dar alguma solução, alguma cura para o conflito. Rogers, insatisfeito com isso, inclusive ele briga um pouco com o termo paciente, né? Ele viu que ele ajudava muito mais os pacientes, os ditos pacientes da época, se ele simplesmente concebesse a experiência dessa pessoa, aceitasse essa pessoa como ela se coloca, né? Valorizasse a experiência dessa pessoa. Então, Rogers, ele tinha uma visão positiva de ser humano, né? Ele acreditava que o ser humano, quando aceito, quando aspirasse, né? A partir do momento que ele aspirasse uma atmosfera de aceitação, né? Quando ele se relacionasse com o interlocutor que aceitasse do jeito que ele é, que desse liberdade a ele, que tivesse uma capacidade de mergulhar na sua subjetividade, então o ser humano ele crescia. Então ele vai dizer que todo ser humano, na visão de Carl Rogers, todo ser humano ele tem inerente a ele a capacidade de se auto-atualizar, que ele dá o nome de tendência atualizante, é um grande conceito dele. E aí Rogers, no contexto da psicoterapia, ele, inclusive uma das célebres frases dele, ele diz, né, que quando eu deixo o homem ser ele mesmo, quando eu passo a escutar esse homem, ele cresce, há crescimento, né? Então, quando eu permito e aceito esse homem da forma como ele se apresenta, então ele cresce. Então, Rogers, ele dá uma importância muito à escuta e à valorização do outro. Por isso, né, que é um expoente da psicologia humanista. Então, a psicologia humanista ela é composta por teorias que dão ênfase a essa experiência humana, que dão ênfase a essa valorização de capacidade inerente ao homem de se auto-regenerar, de se auto-construir, né, de ser responsável, de ter autonomia. E aí a gente vai ter Maslow, a gente vai ter Rogers mais tarde, mesmo não fazendo parte da fundação da psicologia humanista, outras teorias também vão ser consideradas teorias da psicologia humanista, a exemplo da gestalterapia de Peirce, a exemplo da logoterapia com Frankl, do psicodrama com Jacob Moreno, né? Enfim, outras vertentes teóricas vão surgindo e vão compondo, né, esse quadro que é a psicologia humanista. Mais tarde e atualmente também outras
outras vertentes, pode também ser considerada como da psicologia humanista, exemplo da psicologia positiva, da psicologia transpessoal, né? Então a psicologia humanista ela vai sendo realmente um grupo, né, de vertentes teóricas, de teorias, de pensamentos que estão em favor da experiência do ser humano, né? E isso vai de encontro, ou prefiro até nem colocar que vai de encontro, na verdade vai acrescentar, vai alargar um pouco essa psicologia já de herança da psicanálise e do comportamentalismo. Estou dizendo isso para a gente não entender as coisas como um antagonismo muito exacerbado, né? Como inimigos. Eu acho que a nossa psicologia ela é vasta, ela é ampla e a gente tem que entender que existem vertentes da psicologia, existem formas de ser e de lidar com a psicologia. Então essa é a grande marca da psicologia humanista e as contribuições que deu para a formação do psicólogo é que vai, no contexto clínico, trazer um psicólogo que é conhecido como um facilitador do processo. O psicólogo ele deixa de ser aquele direcionador, aquele que vai trazer a solução, que vai trazer a cura, que vai trazer, porque acredita-se que na psicologia humanista que a cura ela é construída dentro de um processo que nada mais é do que proporcionar liberdade e autonomia àquele sujeito. Então a gente vai entender que a doença, na visão humanista, seria um estado de não liberdade e de não aceitação desse humano. Então o psicólogo teria essa função, né, de facilitar esse processo de descoberta, de desvelamento do ser. E uma curiosidade, gente, aliás, uma curiosidade não, uma grande importância que a gente precisa entender na psicologia humanista é que ela ocorre na segunda metade do século XX. Concomitante a isso, também duas grandes filosofias, né, estão acontecendo, sobretudo no solo europeu, que é a filosofia existencial e a filosofia fenomenológica. A filosofia existencial, que defende o homem enquanto ser livre e de responsabilidade, e a filosofia fenomenológica, que dá ênfase à experiência consciente desse homem. Então, essas duas ideias, gente, filosóficas, elas ocorrem concomitante à psicologia humanista e acaba que serve como pano de fundo e influencia também os psicólogos, né? A filosofia fenomenológica existencial influencia os psicólogos humanistas na compreensão e acesso a esse humano, né? Então, basicamente, a gente precisa entender que a psicologia humanista ela recebe influência, sim, da fenomenologia e do existencialismo. Então, porém são propostas diferentes e que, ao mesmo tempo, se confluem em algum momento. Então, teremos Maslow, como eu já falei, vamos ter Rogers como expoente maior dessa psicologia humanista, quando inaugura a sua terapia centrada no cliente, que foi inicialmente conhecida como terapia não diretiva. Não diretiva porque Rogers ele percebeu no início da sua carreira, né, que o processo de facilitar, de ajudar o ser humano dentro do seu conflito é nada mais, nada menos do que acompanhá-lo, né, aceitando e deixando, né, que ele absorva essa experiência da forma como ele enxerga. Então isso é ser não diretivo, né, não dar diretivas. Então Rogers ele revolucionou a sua época com essa concepção. Claro, né, recebeu muitas críticas, porque a gente tem uma psicologia bem redondinha, voltada para o direcionamento, o entendimento, a compreensão da doença, né? E aí Rogers chega com esse boom, através de uma palestra, ele inaugura, inclusive essa palestra é tida como inauguração da sua metodologia dentro da clínica, né, da sua abordagem centrada no cliente. Então isso causa um boom na época e até hoje, né, isso é valorizado. Então, gente, espero ter contribuído de alguma forma, né, para tentar ampliar aqui os nossos conceitos acerca da psicologia humanista. É uma psicologia em voga, é uma psicologia importante, né, porque traz esse reconhecimento da experiência do homem conhecendo ele mesmo, né. É isso, espero de alguma forma ter contribuído com vocês, agradeço mais uma vez a oportunidade e a gente se vê por aí. Um abraço.